Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Muito bem. Vamos então à questão dela que diz assim: André, o que você acha do dating burnout? É caso de terapia? Bom, eu trouxe até algumas anotações aqui, né, para que a gente possa refletir sobre o que é esse termo dating burnout. Eu não gosto muito desses termos e expressões sempre em inglês e sempre que eu posso evitá-los, eu os evito. Então, por exemplo, vocês não vão ver eu falar nos meus vídeos, por exemplo, ele foi para um date. Desnecessário. Por que usar isso? Se eu posso dizer, ele foi para um encontro. Então, né? Aí eu fui fazer uma call. Não, eu fui fazer uma chamada de vídeo, entendeu? Fui fazer uma call. Então, eu não gosto desses termos e expressões em inglês que as pessoas estão usando à torto e direito. Mas aqui, por se tratar de termos que eles já vêm lá dos Estados Unidos, vêm de uma configuração em inglês, e aí já são importados com esse, como por exemplo, gaslighting. O gaslighting é quando a pessoa, falando aqui grosso modo, tá? É quando a pessoa inverte e quer fazer você se sentir o culpado, faz com que aquilo que estava sendo atribuído a ela volte para você. E agora tem esse termo que é o dating burnout. O burnout, muitas vezes as pessoas já conhecem, que é aquele esgotamento profissional. É quando a pessoa começa a ter vários sintomas porque ela está esgotada profissionalmente. Agora, dating vem do date, que eu já dei como exemplo, que é encontro. Então, é um esgotamento. O que seria o dating burnout? É um esgotamento das relações. Aqui, eu só faço uma ressalva. Tem estudioso do comportamento humano que coloca o dating burnout como um esgotamento de encontros proporcionados por aplicativos de encontro. Então, o dating burnout eu tô cansado desses aplicativos de encontro, dessas conversinhas online, eu tô cansado disso. Então, uma linha segue esse raciocínio. Tem uma outra linha de especialistas do comportamento humano que eles consideram o dating burnout como esse esgotamento de todas as relações, tá? De encontros, sejam no meio virtual, através dos aplicativos, seja nos meios reais. Eu vou na linha, tá? Desses especialistas que classificam o dating burnout como um esgotamento afetivo que é causado pela busca constante de conexões românticas, seja no mundo virtual, seja no mundo real. Seja aquele cara que eu conheci no Tinder, seja aquele cara que eu conheci no barzinho. Aí a gente troca telefone e tal, e a gente... Então, aqui pouco importa se eu conheci a pessoa no Tinder ou no barzinho, e a gente trocou um telefone, e a gente segue trocando ideia, e aí depois vem toda aquela coisa da pessoa que me descarta com muita facilidade, estava conversando comigo, depois do nada me bloqueou, sumiu, ou então saiu comigo e depois simplesmente foi desaparecendo aos poucos, foi esfriando, e isso me traz um esgotamento. É um esgotamento afetivo causado pela busca constante das conexões românticas. Eu fico cansado, esgotado, igual uma pessoa que poderia ficar esgotada de estar procurando emprego e não consegue, está procurando emprego e não consegue. Aquilo vai deixando ela mal. Então, quando acontece esse dating burnout? Quando eu estou há muito tempo nessa busca de ter alguém e isso vai me esgotando. Eu vou me frustrando com essas experiências que vão sendo superficiais, vão sendo rasas, vazias. Então, sabe, essa constância
Parece que a hora que eu peguei a planta, parece que agora essa planta sim seria uma planta que eu colocaria na minha vida, eu levaria para minha casa. Aí a hora que eu pego essa planta, que ela estava aparentemente tudo tranquila, de repente, sabe aquele vasinho onde ela estava, cai e eu vejo que ela não tem raiz nenhuma. Né? Nossa, de novo isso, sabe aquela coisa? Então eu começo a ficar esgotado dessas relações superficiais, vazias, e com isso eu acabo perdendo o prazer de me relacionar, de conhecer pessoas. Em outras palavras, né, trocando em miúdos, o que acontece? É quando o ato de procurar alguém, vamos colocar esse procurar alguém entre aspas, né? Porque senão parece que eu tô, né? Bom, se bem que tem gente que tá nessa busca, né? Parece que estou procurando mas esse ato de procurar alguém, ele se torna muito mais desgastante do que empolgante. Então, né, porque quando eu tô nesse processo de conhecer pessoas, quando a gente é adolescente, que a gente tá, né, é empolgante. Parece que aquilo, né, o próximo final de semana, quando a gente vai sair, então é empolgante. No dating burnout, o que acontece? Não, o fato de procurar pessoas, de conhecer pessoas, ele se torna muito mais desgastante, frustrante do que empolgante. Ele se torna cansativo e por vezes até doloroso, sabe? A pessoa, ai não, chega, ela fica irritada, aquilo machuca, tá machucando muito mais do que trazendo prazer. Aí tem alguns sinais para você detectar se você pode estar, né, dentro dessa esfera do dating burnout. Primeiro sinal, você sente preguiça ou até ansiedade quando você pensa em conhecer uma pessoa. Um outro sinal é que você percebe que você está emocionalmente desligado quando você sai para conhecer uma pessoa, mesmo que essa pessoa seja interessante. Ah, eu tô emocionalmente desligado? Então parece que tipo, tanto fez, tanto faz. Eu tá ali com ela, não tá? Entende? Mesmo a pessoa sendo uma pessoa interessante, que parece que seria legal. Eu sei que é um impacto inicial, mas tá vendo? Aquilo tá tão frustrante, eu tô vendo de tantas coisas vazias que mesmo essa pessoa sendo interessante e aparentemente mostrando características que me agradam, parece que eu tô emocionalmente desligado, não conecto mais. Ou seja, vem um terceiro ponto aqui. Eu vou me tornando uma pessoa cética. Eu não acredito mais, não confio mais. E começo até a desenvolver aqueles raciocínios de maneira generalizada, que é ninguém presta, ninguém quer nada com nada, não existe mais amor. Então, tá vendo? Vou me tornando uma pessoa cética em relação a isso. Um outro ponto, eu fico comparando tudo a experiências passadas, às frustrações, né? Então, eu comparo o presente com o critério do passado. Uma outra característica é que a pessoa sente vazio, irritação ou até desânimo depois dos encontros. E aí, um outro ponto é quando a pessoa começa a achar que a culpa é dela pelos encontros nunca darem certo. No fundo, isso é um esgotamento afetivo. Por quê? Porque você já investiu tempo, você já investiu energia, você investiu esperança. Então agora é como se o coração entrasse num modo de defesa. E isso acontece também, né, gente? Por quê? Porque por vezes você foi uma pessoa que se entregou muito rapidamente em muitas outras situações. Então eu já me entreguei rapidamente, já projetei um monte de coisa e aí veio a rejeição. Por quê? Porque a pessoa era uma relação vazia, era uma relação superficial, mas eu me entreguei também muito depressa, né? Então, repetidas rejeições, isso vai gerando um desgaste. E aí, óbvio, né? Queira ou não, eu fiz conexões? Eu fiz, só que elas eram rasas. Então, conexões rasas e muitas vezes rápidas, porque a pessoa vem com muita pressa, né? É tudo muito rápido, a pessoa já joga um monte de coisa como se estivesse interessada, só que não tem profundidade. Então, essas conexões rápidas e rasas, elas não nutrem emocionalmente. Por isso que eu vou ficando cansado, esgotado, porque não tem nutrição, só tem desgaste.
Porque quando eu estou conhecendo alguém, eu estou desgastando, estou projetando energia, eu estou esperando, eu estou ansiando. E aí é rápido e raso, então não tem nutrição. Isso não me nutre emocionalmente. E aí você tem que ver também, porque se o outro tem pressa, muitas vezes eu também tenho. Eu também me conectei nessa pressa toda. E aí eu tenho que questionar também, escuta, por que isso? Será que eu também não estou sendo movido? Eu não estou agora com dating burnout porque eu estou movido por essa pressão? Ou uma pressão interna, eu comigo mesmo, e muitas vezes eu comigo mesmo eu trago essa pressão interna por causa de pressões externas, que eu cresci acreditando que, né, para eu me sentir bem, eu preciso estar numa relação amorosa, entendeu? Aquela coisa que vai sendo introjetada dentro de nós. Então eu faço uma pressão comigo mesmo, como se, né, a minha vida só pode ser validada se eu estiver dentro de uma relação amorosa. Só que essa pressão veio de fora. Eu internalizei coisas que foram sendo colocadas e agora está internalizado dentro de mim. Eu passei a acreditar nisso. Só que as pressões externas, elas continuam. Elas se tornaram internas, eu as internalizei, mas o externo continuou também. Então tem uma pressão interna para que eu esteja com alguém e tem o externo. Por isso que, né, eu preciso estar com alguém e isso vai, tá vendo, me desgastando, vai me frustrando. Então o processo também passa por você questionar isso dentro de você. Por que que eu realmente acredito que minha vida só vai fazer sentido quando eu estiver com alguém? Uma outra coisa que pode também fazer com que você seja um candidato ao dating burnout é quando você não dá uma pausa entre um relacionamento e outro, entre uma tentativa e outra. Você não dá uma pausa para você se reconectar com você mesma. Você não dá uma pausa para você se reconectar com o seu próprio eu. Ah, então, como que eu me livro desse dating burnout? Ah, desistindo do amor. Não, claro que não. Eu não preciso desistir do amor, mas eu preciso redefini-lo, redefinir o que é o amor, né? O que é a busca, o que é estar com alguém. Então, na verdade, não é nem redefinir o amor, não preciso redefinir o amor, mas eu preciso redefinir a forma como eu o busco. Então, até como consequência do que eu estava falando anteriormente, que as pessoas não dão uma pausa, agora comece a redefinir isso. Então, agora eu vou começar a dar uma pausa para que eu me conecte comigo mesmo, para que eu questione isso, por que que preciso estar com alguém, o que que eu internalizei desse mundo externo, o que que esse mundo externo vai sempre colocando, que eu preciso estar sempre com alguém, que a razão da minha felicidade vai estar no outro, o outro tem que vir me completar. Então, às vezes, se eu estou em aplicativo, deixa eu sair do aplicativo, tá vendo? Eu vou dar uma pausa. Vou sair dos aplicativos, agora eu estou no momento eu comigo mesmo. Ah, essa pausa é desistência? Lógico que não. Se fosse desistência, chamaríamos de desistência e não de pausa. É só um processo onde eu vou reconstruir a minha energia emocional. Você poderia pensar nisso como um detox afetivo. Então eu vou fazer um detox afetivo. Eu vou deixar meu coração respirar. Viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu falo de, né, conectar-se com o seu próprio eu, você consegue se lembrar de quem era você antes de você namorar? Antes de você estar numa busca por relacionamento? Ou quando você vai na sua mais tenra idade, você já se recorda nessa tentativa de estar com alguém? Ah, é verdade, André. Olha, o único momento que eu não estava buscando alguém é quando eu era criança. Depois eu sempre tive nisso. Então questione-se, sabe? O meu eu criança, ele não era feliz? Então quer dizer, escuta, eu não posso ser feliz? Eu só posso ser feliz se eu tiver numa relação amorosa? Então, quando eu vou desenvolvendo esses raciocínios, não é porque eu não quero mais estar em relacionamento amoroso, mas é para eu entender que eu não preciso dele para eu ser feliz. Eu posso ser feliz comigo mesmo? Evidentemente que sim. E amanhã eu posso compartilhar essa felicidade estando com alguém. Você já pensou em fazer algo que te dê prazer sem que isso dependa de estar com alguém? Quais são os seus hobbies? Quais são atividades que te trazem prazer sem que isso dependa de eu estar com alguém? Vá se reconectando com o seu eu e vá se questionando. Escuta, o que eu busco realmente?
numa relação amorosa? O que eu busco? Validação? Eu busco um vínculo realmente real? Sabe? O que é um vínculo realmente real? Cara, é quando de fato eu amo e sou amado. É um vínculo real. Ou eu busco validação? Será que as minhas tentativas não é porque eu estou buscando validação? Ou seja, essa sede de estar com alguém a qualquer custo. Isso é busca de validação. Como se você não tivesse valor se você estivesse solteira. Tá vendo? Se esse é o pensamento, se parece que algo me sufoca quando eu estou sozinho, quando eu não estou com alguém, é porque eu estou buscando a validação do outro. Estar com o outro, sabe? É como se agora eu estivesse sendo validado, tivesse recebido um carimbo. Ah, tá tudo bem. E outra coisa, eu preciso ser eu mesmo. Então amanhã, para eu estar num relacionamento, eu preciso ser eu. Eu tenho que parar de querer performar, sabe? Então, eu sempre tenho que fazer uma performance aqui, tenho que mostrar que eu sou isso, mostrar que eu sou aquilo. Cara, isso cansa, isso gasta energia demais. Tenho que mostrar que eu sou uma pessoa perfeita, porque eu quero a outra pessoa, então eu tenho que mostrar que eu sou a melhor pessoa do mundo. Então eu crio uma imagem, eu faço uma performance, eu começo a performar. Eu crio aqui um modelo perfeito para que o outro me queira. E eu vou te dizer uma coisa. A autenticidade é um descanso emocional, porque eu estou sendo eu. Então eu não estou gastando energia aquilo e depois se frustrando porque a pessoa... Quando eu sou eu, pelo contrário, quando eu sou eu, se o outro não me quer, eu até começo a olhar com um jeito diferente. Ah, tá tudo bem, a rejeição é ruim? É, mas pelo menos ele não me quis, então significa que a gente não daria certo. E tá tudo bem. E eu fico em paz porque assim, ele não me quis, então realmente, e eu sou eu, esse sou eu. Ele não me quis, eu sendo eu. Então justamente não daria certo. E tá tudo bem. Então você tá vendo, eu não gastei tempo e energia criando toda uma imagem que o outro não comprou. Ele não comprou essa imagem aqui, e esse sou eu. Ah, beleza então, porque realmente a gente não daria certo. Então, não é? Pense em tudo isso, sabe? Reflita e chegue aí em algumas conclusões. E muitas vezes, tá vendo? Redefina o jeito de buscar alguém. Mas, olha, gente, essa questão da autenticidade eu vejo como a coisa mais importante aqui desse vídeo que eu falei. Aliás, quando me perguntam, André, como eu conquisto alguém? Eu sempre respondo, sendo você. Eu não tenho que ficar criando perfis, modos, gastando energia nisso. Sendo eu. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.